Fala galera, seja bem-vindo novamente à temporada Enem. Estamos no segundo episódio de Geometria e eu já vou passar os mesmos esquemas para vocês, beleza? Só para avisar o que é que você tem que fazer. Vê só, nesse videozinho a gente vai falar sobre ângulos e a fichinha de ângulos já está aqui na descrição do vídeo. Então se você ainda não pegou o material, corre na descrição aqui, enquanto roda a vinheta, você corre na descrição do vídeo, abre a fichinha e já dá uma lida nela para a gente começar o vídeo da gente, beleza? Vou mandar rodar a vinheta, você vai pegando a sua ficha para a gente começar o nosso segundo episódio, beleza? Vamos nessa? Vamos embora, roda a vinheta. Beleza, vamos embora. Episódio 2, vamos falar de ângulos. A gente já passou pelo episódio 1, começou a falar dos fundamentos. Acredito que você já fez todas as questõezinhas de projeção ortogonal e você já viu. Muito simples, projeção ortogonal é sombra. Se você está aqui e ainda não sabe o que é que a gente fez com essa relação de projeção ortogonal e sombra, relaxa. Corre no vídeo 1, corre no episódio 1 de Geometria, que está tudo lá, você faz a fichinha também sem estresse nenhum. Perde não. Mais uma vez, só para lembrar, lembre-se, depois que você fizer comigo essa questãozinha aqui, que for exercitar em casa, a sua fichinha já vai ter a resolução no fim, para você não ter dúvida nenhuma, beleza? Mas qualquer dúvida, fala com a gente que a gente resolve. Massa? Vamos embora. Depois que a gente fala dos fundamentos, a gente vai começar a caminhar na nossa revisão e a gente cresce um pouquinho no nosso conteúdo para falar de outra coisa que é do fundamento também, mas que é muito importante. Não adianta de nada a gente estudar geometria e não entender o que é um ângulo, nem saber mexer com um ângulo. A gente precisa saber pelo menos o básico, beleza? Então hoje eu decidi vir aqui com uma questão do Enem, uma questãozinha muito simples, mas que a gente consegue relembrar vários, conceitozinhos básicos que a gente precisa saber, beleza? Vamos embora? Então, se liga no seguinte, essa questãozinha que vocês têm aí na ficha, ela traz um esquema parecido com esse, mas eu já peguei o desenho e já coloquei aqui. Essa questão dizia o seguinte, tem um cara lá que ele está remando, ele está praticando remo, e em um determinado momento, quando ele está para fazer o movimento do remo, ele vai segurar os dois remos e eles vão ficar formando esse triângulozinho. Então é como se as mãozinhas dele tivessem aqui exatamente no ponto A, beleza? Então ele segura aqui no ponto A os remos, e os remos, eles estão sendo essas duas hastes aqui, AB e AC, beleza? De boa. Aí ele fez o seguinte, observando o triângulo formado pelos pontos A, B e C, o que é que a gente pode afirmar desse triângulo? Beleza? Deu para sacar a ideia? Massa. Por que eu estou falando disso? Você me pergunta, LG, mas o tema do episódio não era para ser ângulos? A gente já está falando de triângulo? Calma, vai ter um episódio só de triângulo, não te aperreia não, mas relaxa. Eu estou falando disso daqui porque eu quero mostrar para você que o conceito de ângulo, o fundamento de ângulo, ele vai dar exatamente nome a polígonos mais na frente. É exatamente por ter um determinado ângulo aqui que a gente vai dar um determinado nome a esse triângulo, beleza? E é importante a gente estar ligado nesses fundamentos. De boa? Massa? Vamos para uma revisãozinha rápida aqui antes. Vamos dar uma caminhada por essas representações. Eu vou vir para cá para não ficar na sua frente. Coloquei aqui como atenção, porque a gente precisa olhar para essas representações e a gente precisa saber de qual tipo de ângulo a gente está falando. Massa? Beleza? Aí eu faço uma pergunta para você antes de mais nada. Se eu chegasse para você e perguntasse o que é um ângulo, o que é que você me diria? E aí? Toda vez todo mundo fica com a cara estranha para mim. Como assim, LG? Um ângulo? Como é que eu vou explicar o que é um ângulo? É muito simples, a gente vê o que é ângulo e desde pequeno a gente sabe o que é ângulo. Mas você tem que saber explicar, beleza? Vamos pensar aqui numa coisa simples. Você sabe que, por exemplo, esse ângulo daqui é de 90 graus e você sabe disso porque o formato já está convencionado na sua cabeça, essa notaçãozinha que a gente usa também. Mas eu quero que você entenda que esse ângulo é de 90 graus porque a medida de abertura desses dois caras é exatamente 90 graus, beleza? Então, o que eu quero dizer para você é, por exemplo, eu vou imaginar esses dois caras sendo semi-retas e essas duas semi-retas numa mesma origem, o ângulo entre elas é exatamente a medida de abertura entre essas duas, beleza? Eu quero que você bote na sua cabeça que ângulo vai ser a medida de abertura entre duas semi-retas de mesma origem e a gente vai ver mais na frente lá nos polígonos que a gente vai estar analisando o ângulo é a medida de abertura entre esses dois segmentos de reta que formam os lados, beleza? Então, no final das contas, ângulo para a gente está sendo o quê? Diga para mim, medida de abertura, beleza? Então, guarda isso na cabeça, é importante a gente saber disso. Beleza, vamos embora, vou voltar para cá.
se o ângulo, ele está mostrando para a gente a medida de abertura entre essas duas semirretas, se eu mostro para vocês que essas duas semirretas estão uma em cima da outra, elas têm ângulo? Não, na verdade. E se elas estão em cima da outra e não tem ângulo, como é que a gente vai chamar esse tipo de ângulo? Na realidade, não é que não tenha ângulo, é que o ângulo entre elas, ele não tem valor, elas estão coincidindo. Então, o ângulo nesse caso vale 0. A gente diz que nesse caso o ângulo é nulo. E se você perceber, é exatamente isso daqui, ó. Nesse caso, eu estou mostrando para você, ó, que as duas semirretas elas coincidiram. Esse símbolozinho aqui quer dizer que o ponto A coincide com o ponto B, beleza? Então, esse cara daqui é ângulo nulo. Ângulo nulo. Beleza? De boa? Tranquilo? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair do ângulo nulo e vai abrir um pouquinho mais o nosso ângulo. Mas ele vai ser um ângulo entre 0 graus e 90 graus. Ele está entre esse intermédio. Ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 90. Como é que a gente chama esse ângulo? Você lembra? Um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Isso. Ângulozinho agudo, pessoal. Beleza? Então, ângulo agudo. Beleza? Tá aqui. Ângulo agudo é essa situaçãozinha. Essa daqui a gente já viu. Se o ângulo mede 90 graus, a gente chama esse ângulo de quê? Isso, galerinha. Ângulo reto. De boa? Tá de boa? Tá mesmo? Então vamos continuar. Vamos embora. Então, ó, vou voltar para cá para não ficar na sua frente. Toda vez eu tenho que lembrar de não ficar na sua frente. Mas vai dar tudo certo. Relaxa, vem comigo. Ó, se você observar agora, você saiu do 0 grau, abriu um pouquinho, ficou entre 0 e 90. Aí você viu que o ângulo era agudo. Aí ficou igual a 90, ângulo reto. Aí agora a gente abre um pouco mais do que 90. Ele vai ser maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Como é que a gente chama esse ângulo? Maior do que 90 graus e menor do que 180. A gente vai chamar esse ângulo de ângulo obtuso. Eu vou botar aqui, ó. Ângulo obtuso. Vou ficar um pouquinho na frente. Obtuso. É assim mesmo, pessoal. O cara que é canhoto sempre acaba ficando na frente. Relaxa, vamos embora. Então, ó, ângulo maior do que 90 e menor do que 180, a gente diz que o ângulo é obtuso, não tem estresse. Massa? Vamos embora. Esse daqui você conhece, é o ângulo que deu exatamente, ó, meia volta. E aí? Ângulo raso, ângulo de meia volta, é o cara que mede exatamente quanto? Isso, 180 graus, beleza? Vamos embora. Então, tá aqui, ó, ângulo raso. Massa. Beleza? É o cara que mede exatamente 180 graus. E aqui, eu quero que você perceba que a gente sai de 0, aí fica entre 0 e 90, chamou de agudo, fica exatamente igual a 90, chamei de ângulo reto, aí eu abri um pouquinho mais, ângulo obtuso. Massa? Aí, ó, meia volta, 180 graus, ângulo raso. Aí eu vou, ó, dar uma volta completa. Eu quero que você perceba que essa representação, ela parece muito com essa representação. Pode ver que os pontos, eles coincidem novamente. Mas para a gente representar que eles saíram do 0 e deram, ó, calma, quase não vai, uma volta completa, eles coincidem de novo, a gente tem que representar que eles percorreram exatamente uma volta completa. Então, nesse caso daqui, ele é meu ângulo de uma volta, é o cara que mede exatamente 360 graus. Massa? Beleza? Então, ó, o que eu quero que você use desses conhecimentos para a gente dar nome ao triângulo da questão. Porque a questão está perguntando exatamente isso. Se eu tenho isso aqui sendo um remo, isso aqui sendo remo, esse ângulozinho aqui, ele está desse jeito, como é que a gente pode chamar esse triângulo? Concorda comigo que se o cara está fazendo remo, no mínimo, ele tem que estar com os dois remos do mesmo tamanho. Na verdade, senão vai dar errado. Imagina um remo maior do que o outro, não vai dar certo. Na verdade? Então volta para cá. Quer dizer que se eu chamo esse remo, se eu digo que o tamanho desse remo é X, o tamanho desse remo do lado de cá também tem que ser X. Então você já sabe que antes de mais nada, sem nem olhar para ângulo, tu sabe que esse teu triângulo é isósceles. Beleza? Aí agora a gente completa o nome desse teu triângulo. Por quê? Se você perceber, esse ângulozinho aqui, ó, alfa, vou chamar esse ângulo de alfa. Se você perceber, alfa, ele está sendo um ângulo que se eu fosse representar esse cara, ele seria, ó, alfa seria um valor entre 90 e 180 graus. Procura aqui, onde é que está um valor entre 90 e 180 graus? Olha ele aqui.
Esse cara ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Então esse ângulo aqui, ele é obtuso. Massa? Então, ó, esse cara daqui é um ângulo obtuso. De boa? E quando a gente tem um triângulo que possui um ângulo obtuso, a gente diz que esse triângulo ele é obtusângulo. Massa? Beleza? Então, você acabou de matar a questão. Você já sabe que seu triângulo é isósceles e ele é obtusângulo. Se você perceber isso daí, ele está na letra E. Você vai olhar direitinho, seu triângulozinho vai estar lá na letra E. E era assim que você ia matar a questão. Eu quero colocar na sua cabeça o seguinte, que esses fundamentos de ângulo, a gente saber identificar o ângulo visualmente, onde ele se encaixa, qual vai ser mais ou menos o tamanho, e entender a representação, vai ajudar muito a gente quando a gente vai estudar os polígonozinhos. Beleza? Então é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre ângulos. Espero que você tenha gostado do nosso segundo episódio de geometria. Amanhã tem episódio de álgebra, o segundo episódio de álgebra. Perde não, tá massa. Não deixa de deixar o seu gostei aqui se você gostou, se inscreve no canal se não está inscrito e espera que essa semana tem mais, amanhã tem mais e a gente volta, beleza? Um abraço, até mais!